Hoje faz 7 anos que o menino Joaquim foi morto pelo padrasto Guilherme Longo. A Record TV foi a primeira emissora de televisão a falar ao vivo sobre o desaparecimento do garoto no dia 5 de novembro de 2013. O corpo foi encontrado uma semana depois no Rio Pardo. Guilherme Longo confessou que matou o menino em uma entrevista exclusiva para a nossa Record TV. Depois, ele fugiu e foi preso algum tempo depois na Espanha. A mãe do menino, Natália Ponte, também responde pelo crime. O julgamento dos dois ainda não foi marcado. Nós ouvimos os advogados, o promotor de justiça que cuida do caso e o pai do menino Joaquim, que hoje estaria com 10 anos de idade. Acompanhe a reportagem. Joaquim Ponte Marques completaria em 2020 10 anos de idade. Ele foi morto há 7 anos em um crime que chocou o país. São 7 anos aí que se passaram e esperando a justiça. Ele está preso, ela está solta. O que a gente mais quer, o que eu mais quero na verdade é a justiça. O padrasto Guilherme Longo está preso acusado de homicídio triplamente qualificado. E a mãe, Natália Ponte, responde em liberdade acusada de homicídio doloso por omissão. As qualificadoras agravam a pena, né? No caso aí, elas respondem por motivo torpe, respondem também por recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Essas situações ficaram aí bastante caracterizadas no inquérito, no processo. E com relação a ela, a omissão é dolosa, por quê? Porque nós entendemos na época que ela tinha totais condições, não foi uma mera negligência, ela tinha totais condições de saber que o Guilherme poderia agir da forma como agiu, porque ele já tinha manifestado aí um comportamento agressivo com relação ao menino, ele já tinha manifestado outros comportamentos agressivos, ele tinha voltado ao vício da cocaína e ela não afastou o menino do convívio com o Guilherme. Por isso que nós entendemos que não foi uma mera negligência, uma situação casual, foi sim uma série de situações que levaram aí a promotoria a entender que a omissão foi dolosa. Joaquim morava com a mãe Natália, o irmão recém-nascido e o padrasto Guilherme na casa 274 na rua Brigadeiro Tobias de Aguiar, no bairro Jardim Independência, em Ribeirão Preto. Hoje outra família mora por aqui e a vizinhança está um pouco mudada, mas tem gente ainda da época em que ocorreu o crime. Seu Ciro mora em frente à residência onde tudo aconteceu. O menino eu lembro, sim. Mas eu não tinha contato com o padrasto dele, nem com a mãe. Só lembro do menino, que eu tenho meu neto, às vezes ele brincava com meu neto, só. Natália Ponte é psicóloga e conheceu o Guilherme na clínica para dependentes químicos onde ela trabalhava e ele estava em tratamento. Começaram a se relacionar e após a gravidez resolveram morar juntos. Tudo aparentava estar bem até a madrugada de 5 de novembro de 2013, quando Joaquim desapareceu de casa. Comecei a procurar ele na casa inteira, achando que ele tinha se escondido e não estava. A Record foi a primeira emissora de TV a chegar ao local, com o repórter Guilherme Campos. Nós estamos no bairro Jardim Independência, o local onde fica a casa do menino de 3 anos que está desaparecido desde as 7 horas da manhã de ontem. Neste momento, bombeiros e policiais estão bem perto daquela galeria, eles analisam a maneira de entrar neste local. Na versão apresentada na época, Guilherme Longo falou que teria dado banho e colocado Joaquim para dormir. Saiu por volta de 11 horas da noite para comprar drogas. Voltou 1 hora depois. Na manhã seguinte, foi ao quarto novamente do menino e ele não estava mais lá. As investigações da polícia levaram a outra conclusão. Guilherme teria aplicado doses excessivas de insulina. Joaquim teria morrido. E foi aí que ele desceu durante a madrugada toda a rua e veio parar aqui neste córrego que fica bem no meio do bairro. Aqui, ele descartou o corpo do menino. O corpo da criança foi encontrado 5 dias depois do desaparecimento no Rio Pardo, em Barretos, e o casal foi preso. A mãe foi solta depois de 1 mês, mas o padrasto, que era o principal suspeito, permaneceu preso em Tremembé por 2 anos.
até conseguir autorização judicial para responder em liberdade. Fora da cadeia, Guilherme confessou o crime em entrevista exclusiva ao jornalismo da Record TV. Revelou que matou Joaquim com golpe de jiu-jitsu. Eu peguei ele no colo e fui até a cozinha, né, preparar uma mamadeira. E nessa hora foi que me veio na cabeça. Né? Como eu disse, eu falei, se eu conseguir, se ele por acaso não estiver aqui, acho que minha vida vai melhorar. Uma insanidade, né? Eu falei, é isso que eu preciso. E eu já tava com ele no colo, eu já levei ele pra fora e matei ele. Eu estrangulei ele eu não apertei a traqueia dele, né? Pra não machucar, eu sabia que ia machucar. Eu simplesmente comprimia a lateral do pescoço dele pra ele desmaiasse sem dor. E foi rápido. Como é que você sabia fazer isso? Eu treinei jiu-jitsu, isso acontecia nos treinos direto, né? Tenho um pouco de habilidade com isso. Depois da gravação para o jornalismo da Record, Guilherme Longo desapareceu e se tornou foragido. Chegou a se esconder na Espanha, onde foi descoberto e extraditado para o Brasil. A carta desmentiu a versão da entrevista e, por isso, o advogado de defesa resolveu permanecer no caso. Eu somente permaneci no processo depois que foi localizada essa carta que ele havia deixado, onde ele desmente toda a entrevista que ele deu para a Rede Record de televisão. E quando, da última conversa com ele me revelou quais os motivos que ensejaram na cabeça dele para ele ter fugido do Brasil e com medo do linchamento público e as ameaças que ele vinha sofrendo em liberdade aqui em Ribeirão Preto. Guilherme voltou para a penitenciária de Tremembé, onde está até hoje. Nos limites do sistema prisional brasileiro, ele se encontra bem de saúde, com a comunicação com os seus familiares, com as restrições impostas pela pandemia, mas tem uma comunicação via carta direto com os seus familiares, com pai, mãe e irmãos. Através dos familiares, fui informado que ele não tem nenhum contato com a Natália. O contato que a família tem é com o filho que ele tem com a Natália. Natália mora com parentes em São Joaquim da Barra. O Joaquim é uma lembrança eterna para a Natália, né? Então, enfim, a maneira como aconteceu, a tragédia, a brutalidade que a mãe recebeu isso, né? E aí com o agravante de, no lugar dela ter sido resguardada e cuidada como uma mãe que perdeu o filho, ela foi acusada, né, de ter participação nisso. Então, além do trauma de perder o filho, vem essa agravante, o que certamente aí vai demorar muito tempo para ela conseguir superar, se é que ela vai conseguir superar algum dia, né? Por causa da pandemia, o julgamento de Guilherme e de Natália não aconteceu em 2020. E o júri popular ainda não tem data certa para acontecer. Natália já chegou a ser acusada por crime culposo, quando não há intenção, mas hoje responde em liberdade pelo crime doloso, depois de reviravoltas na justiça. Segundo a justiça, ela teria se omitido e, por isso, colaborado com o assassinato do filho. O advogado de Natália não concorda com a acusação. A tese acusatória de que ela teria sido omissa e não se importado, né, assumido o risco, não se importado com a morte do filho, ela vai de encontro, ela, enfim, contraria todas as provas do processo. Que as provas todas mostram que ela era uma mãe cuidadosa, inclusive cuidava exemplarmente do filho que tinha lá uma doença grave, né, que é a diabetes. Tem depoimentos no sentido de que os exames deles eram todos exames, enfim, precisos, que mostravam que ela cuidava com toda a delicadeza, né, do filho. E que, enfim, se essa tragédia aconteceu, não teria como ela prever. E ainda que, né, se supusesse aí que a tese acusatória da possibilidade dela prever o fato, né, se supusesse que isso era verdadeiro, o fato é que essa ideia de que uma mulher, no mundo que a gente vive, consegue se livrar de um companheiro agressivo, né, de uma maneira tão simples como a acusação dá a entender, isso é realmente desconsiderar a realidade material do mundo, né? Já o advogado de Guilherme contesta a versão da superdosagem de insulina que levou Joaquim à morte. Ele cobra a apresentação de provas da promotoria. O Ministério Público, até a presente data, não tem a prova material se houve o homicídio.
Houve o desaparecimento do menino Joaquim, a perícia indica que ele não morreu afogado, mas não existe no processo, em nenhuma folha do processo, qual a causa da morte do menino Joaquim. Então, a versão do Ministério Público que sustenta que ele teria sido morto com aplicação de altas doses de insulina, não se encontra fundamentação legal. Não existe prova material nesse sentido. Por enquanto, o júri deve ser separado, o que agrada a defesa de Natália. Olha, é interessante que os jurados do caso, eles tenham consciência de que a situação da Natália e a situação do Guilherme são completamente distintas. A acusação que pesa contra o Guilherme é de ter efetivamente praticado o crime, né, de homicídio contra o Joaquim. Com relação à Natália, o que a acusação entendeu não foi que ela participou do crime juntamente com o Guilherme. A acusação entendeu que ela teria sido omissa, que ela, enfim, por ter, entre aspas, deixado o Guilherme na casa, ela, de certa forma, assumiu o risco do desfecho trágico que aconteceu com o Joaquim. A gente tem que mostrar para os jurados que a situação dela é bem diferente, que ela não tem nenhum tipo de acusação no sentido de ter participado ativamente, e sim uma interpretação da acusação de uma omissão dela que, na verdade, não existiu. A decisão não é definitiva. O promotor do caso explica que as duas acusações podem voltar a ser unificadas em um único julgamento. Apesar disso, o Ministério Público acredita que pelo menos Guilherme deve ser julgado em 2021. Só existe uma situação pendente, que é a situação de um mandado de segurança que foi impetrado aí pela defesa da Natália com relação ao número de testemunhas, que eu não sei ainda se foi julgado. Mas se já foi julgado este mandado de segurança, não tem mais nenhuma pendência e aí os julgamentos poderão ocorrer em 2021. Mas esse desfecho pode atrasar um pouco mais. É que a possibilidade de julgamento virtual por causa da quarentena provocada pelo novo coronavírus não agrada nenhum dos defensores, que podem ir até a justiça contra esta possibilidade. Um julgamento feito pelo Tribunal do Júri, em razão das peculiaridades, né, das testemunhas, dos jurados, a defesa entende que é importante que ele seja realizado presencialmente, né? Então, caso haja designação do julgamento, enfim, remoto, a defesa vai tentar alguma reconsideração nesse sentido. Existe uma garantia constitucional que é a plenitude de defesa. O réu tem o direito de audiência e o direito de estar presente na audiência. Então, em relação ao julgamento, se for feito por videoconferência, a defesa discorda dessa ausência do réu no plenário de julgamento e, para tanto, a defesa irá recorrer, se for necessário, em todas as instâncias do Poder Judiciário para que o júri não seja realizado desse modo, sem a presença de Guilherme Longo. O pai de Joaquim só quer que tudo termine o mais rápido possível. Não tem um segundo que eu não lembro dele, tudo que eu faço eu lembro do meu filho. E dói, né, cara? Dói. Saber que a justiça demora demais, que quando você mais precisa, a gente não tem, mas tem esperança. Esperança que isso acabe logo. Porque eu quero ela presa, porque ela errou, o cara também errou. E o que eu mais quero no momento é a justiça, sabe? Para tentar acalmar um pouco o coração de um pai, sabendo que seu filho foi assassinado, jogaram o corpo no rio. E ela tá tendo uma vida como se nada tivesse acontecido, entendeu? Para ela foi normal. Para ele também, tá preso. Mas eu tenho fé que, sei lá, até metade de 2021 isso já tenha se resolvido. Espero que seja antes, né? Mas quero justiça. Justiça. O que fizeram com meu filho não vai ficar em vão. Eu vou lutar até meu último suspiro para que os dois sejam presos. Quanto movimentou a nossa equipe de reportagem sobre isso, esse trabalho importante de ter pego esse depoimento, que a defesa depois estrategicamente quis quebrar como se não valesse nada, mas tudo isso nosso jornalismo trouxe para todo mundo ver. Está aí, agora é só esperar 2021 para saber qual é o resultado desse julgamento.